Segunda Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, no versículo 19. Vamos ler então, 2 Reis, capítulo 2, verso 19, está escrito assim: Alguns homens da cidade, eles foram ver Eliseu. Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Põe o sal numa tigela nova e trago até mim. Quando o levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor, purifiquei essa água. Não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra dita pelo profeta Eliseu. Amém? Silo, cadê o celular da Angélica? Tá. Vamos orar então, para a gente falar sobre essa palavra. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, te agradecemos pela oportunidade de podermos louvar o Seu nome, de entrarmos na Sua presença mais uma vez. Pedimos que a Sua palavra, Senhor Deus, fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer a Tua graça sobre nós, essa graça que nos ajuda a esperar, essa graça que nos faz ficar calmo, essa graça que nos faz perseverar, essa graça que nos faz lutar contra toda a pressa desse mundo, essa graça que nos faz lutar contra toda a ansiedade, essa graça que nos faz lutar contra todo o egoísmo, Senhor Deus, contra todos os desejos que na verdade nos fazem muitas vezes sofrer. Nós te pedimos, ó Deus, que por meio desta palavra haja luz nos nossos corações. É o que nós precisamos, é o que nós te pedimos. É aquilo que de fato nós queremos, ó Deus, nesse dia de hoje. Que o Senhor fale conosco, porque nós estamos aqui para lhe ouvir. E lhe ouvir não o que nós queremos, ó Deus, mas sim ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Portanto, eu te peço que essa noite possa ser abençoada, os louvores, as palavras, as orações. Abençoe cada família. Abençoe, Senhor Deus, a vida particular de cada um, a vida espiritual. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então sejam bem-vindos, boa noite, a graça e a paz seja com todos. Irmãos, nós estamos diante de um texto. Aqui o profeta Elias tinha acabado de subir aos céus, num redemoinho, e o herdeiro profético de Elias foi Eliseu, O primeiro milagre público que Eliseu fez foi quando ele bateu a capa de Elias, o manto que Elias deixou, quando Elias subiu ao céu, deixou o manto cair. Eliseu bateu a capa e as águas se abriram. E aí os outros profetas lá disseram: realmente agora Eliseu ele é o herdeiro do espírito profético que estava em Elias. Esse foi o primeiro sinal que está registrado aí antes do texto que nós acabamos de ler. E o primeiro milagre realmente que Eliseu fez está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E tem algumas coisas aqui muito interessantes que nós podemos tirar para nós, que de fato podem edificar a nossa fé. A Bíblia diz que alguns homens chegaram até Eliseu e disseram para ele: Eliseu, a cidade é bem localizada. É bom que você entenda que nessa época antiga, as grandes cidades eram todas feitas à beira de grandes rios, porque os rios sustentavam essas cidades. Então as grandes cidades elas eram feitas à beira de grandes rios. E essa é uma cidade bem localizada, essa cidade aqui ao qual eles estão falando, porque tem um rio, um bom rio ali perto dela, E diz também que ela é uma cidade que tem muitas terras, E aí depois ele vai começar a falar sobre os problemas disso, mas
Uma cidade com muitas terras também é um privilégio. Lembrando que naquela área ali da Palestina, os terrenos eram muito pedregosos. Então, não havia a possibilidade de se plantar em grandes espaços de terra, porque não se tinha esses grandes espaços, né? Então aqui nós estamos falando de um local privilegiado, que é uma cidade que está à beira de um rio e que tem muita terra, né? No caso, a cidade banhada por um rio, então, para banhar as coisas plantadas, os animais, as pessoas, tem terra para se plantar, para que o povo possa então comer do fruto do seu plantio. Todavia o texto diz que essa terra era improdutiva e que a água dela não era boa. Isso aqui eu leio nesse texto, meditando ele, então, eu quero trazer uma mensagem devocional para os nossos corações, para que a gente possa entender uma coisa. Olha, por muitas vezes nessa vida, para não dizer todas as vezes, porque nós somos privilegiados, eu digo nós porque, assim, apesar de todos os problemas que existem no Brasil, nós somos privilegiados. Nós que nos reunimos como igreja somos privilegiados. Aqui na cidade de Goiânia, nós somos privilegiados, né? Eu já falei, se você tiver um dinheirinho na sua carteira, um teto para você morar, se você tiver um trabalho, se você tiver saúde, se você tiver um celular, você está entre os 6% das pessoas mais ricas do mundo. Então nós estamos bem localizados. Deus tem nos dado coisas para nos agraciar, e a graça de Deus caiu sobre nós. E essa graça então caiu sobre nós para que a gente possa o quê? Produzir, né? Ter uma terra frutífera que produz e ter uma água, essa água que alimenta, que mata a sede das pessoas. Então é triste quando nós olhamos para países assim. O Brasil não é um país desenvolvido, mas é um país assim que tem lugares que são desenvolvidos, né? Mas se você for olhar, por exemplo, para nós aqui na cidade de Goiânia, a gente vê tanta tragédia, a gente vê tanta desgraça, pessoas bem localizadas, com tudo para dar certo, e elas acabam se destruindo, não é? Existem pessoas que se suicidam por causa de problemas na vida sentimental, gente que se suicida porque quebra financeiramente, pessoas então que recorrem à bebida e às drogas por causa das dificuldades da vida. Mas nós estamos bem localizados, nós não precisamos desse tipo de coisa. Então, essa palavra me chama a atenção, porque nós estamos de fato bem localizados, mas parece que às vezes nós não conseguimos saciar a sede das pessoas e não conseguimos produzir nada. Falando sobre isso, eu me lembro então da parábola do semeador, que Jesus disse que a semente que ele lança às vezes cai na beira do caminho, às vezes cai em terreno pedregoso, às vezes cai entre os espinhos, e às vezes cai em terreno fértil e a semente multiplica. Então a verdade é que Deus, Ele tem nos dado, né, o que nós precisamos, mas o mau uso da nossa parte tem sido feito, né? E aí eu queria então dizer que esse texto aqui, ele me chama a atenção porque quando a gente fala sobre as águas, não é? Eliseu, ele vai dizer que o problema está na fonte das águas. A fonte das águas, não é, está impura, não é? Então, aonde a raiz das águas ali, aonde está a nascente das águas está impura, e é ali que ele vai trabalhar. Então isso me lembra Jesus, porque Jesus, ele quer trabalhar aonde? Ele quer trabalhar na nascente da nossa vida, que é o nosso coração. Essa nascente que é tão impura, essa nascente que é tão cheia de pecados. A Bíblia diz que é do nosso coração que nascem as impurezas, não é? A Bíblia diz, o Jeremias pede, Senhor, sonda o meu coração. Ele quer dizer assim, Senhor, eu não sei controlar o meu coração e nem sei o que está dentro do meu coração. Eu só sei que ele é enganoso, então sonda o meu coração para mim. Então aqui a gente vai ver que Eliseu, ele vai trabalhar na raiz, e Jesus trabalha na raiz. Então é necessário que nós olhemos para o nosso coração, para as raízes, porque a verdade não tem nos faltado, né, uma boa localização. Nós temos boa estrutura, nós temos tecnologia, nós temos ciência,
Nós temos muita coisa ao nosso favor. Nós temos tanta coisa que pode nos aliviar as nossas dores, entreter a nossa alma. Nós temos tantas coisas então que podem nos fazer bem, as pessoas podem viajar, as pessoas podem se divertir assistindo coisas, passeando. Existem tantas coisas. Nós estamos bem localizados, gente, não é? Se você for olhar para o lado de lá, o lado do Oriente Médio, os países eles limitam o número de filhos que as pessoas podem ter. As pessoas ainda morrem em números grandes de doenças que aqui já não se morre mais, como malária e coisas nesse sentido, doenças nesse sentido, Nós estamos bem localizados. Deus ele nos deu um grande privilégio de estar então nessa parte do mundo, Só que há uma coisa errada que nós temos que tomar cuidado, e é justamente por nós estarmos bem localizados que parece que está tudo bem. Mas é quando a gente começa a perceber que deixa de produzir e que deixa de saciar a sede, é que a gente percebe que tem alguma coisa errada. Então aqui o pessoal diz, olha, a terra é bem localizada. Então assim, a primeira coisa que eles observaram é que há uma boa localização. Mas o segundo momento a terra não produz mais. E o que? E a água ela está contaminada. Ela mata, quem bebe dela morre. Então é uma cidade que está decadente rumo à morte. Então isso a gente vê acontecendo em muitos lugares. Existem, por exemplo, cidades perto de Brasília, cidades no entorno de Brasília, que são cidades de morte, cidades assim, bem localizadas, vamos dizer assim, mas que a violência, o caos urbano é tão grande que a gente percebe que são cidades que estão gerando morte. As pessoas não podem beber mais água para se satisfazerem. Então, o que acontece? Nós precisamos entender se nós estamos ou não gerando, produzindo, se nós estamos ou não matando a sede. Essa é a questão. Porque hoje em dia é muito fácil as pessoas tentarem observar a sua vida espiritual e olharem para Deus e dizer assim, não, Deus está comigo. Por que Deus está comigo? Não, porque eu tenho dinheiro, porque eu estou com saúde, porque eu tenho família. E às vezes as pessoas acham que isso é sinal de que Deus está conosco. Não, existem tanta gente ímpia, existe tanta gente má que não presta nesse mundo, que tem tudo, que o salmista no Salmo 73, Asaf, ele disse assim, Senhor, os meus pés quase escorregaram. Porque os homens lá, eles são fortes, têm saúde, têm prosperidade financeira, eles têm tudo que eles querem. E eu estou aqui no templo do Senhor te servindo e eu não tenho nada. Então, os meus pés quase escorregaram, mas aí eu olhei de novo para o Senhor e me lembrei da tua grandeza. E me lembrei então do teu poder. E os meus olhos se desviaram então dessas pessoas. E eu lembrei que o meu crivo de julgamento não é a minha comparação com esses ímpios, mas eu devo olhar para o Senhor, porque o Senhor é quem fez os céus e a terra. Então esse texto aqui, ele é um chamado para nós olharmos para o nosso coração e para a gente perceber de fato se o nosso coração ele está frutificando espiritualmente ou não, Então aqui ele vai dizer sobre a questão da terra, e a gente pode entender a terra, como o próprio Jesus disse, como o nosso coração. Como eu já citei na parábola do semeador, Jesus ele faz uma analogia entre a terra que a semente cai e o nosso coração. Então é necessário que a gente possa olhar o nosso coração. Uma frase de Agostinho que me chamou muito a atenção, que eu até postei essa semana, é que nós devemos organizar a nossa alma. A nossa alma precisa ser organizada. E como é que ela é organizada? Segundo Agostinho, as palavras sábias dele, ele disse: você deve organizar a sua alma tendo menos desejos. Isso é uma coisa muito forte. Uma alma com muitos desejos, ela vai ser uma alma desorganizada. Isso é muito sério. Se eu não me engano, foi Kant, o filósofo, que disse que uma pessoa cheia de desejos é uma pessoa cheia de sofrimento. Porque desejo e paixão são duas palavras que caminham junto ali na etimologia original grega delas.
Paixão é sofrimento, desejo é sofrimento. O excesso de desejo e paixão gera sofrimento. É só você perceber alguém que deseja demais bens materiais e corre demais atrás disso, que é uma pessoa que sofre, é uma pessoa sofredora, porque ela nunca está contente com o que ela tem, ela nunca está feliz com a vida que possui. Então ela sofre, ela tem a alma desorganizada, e o excesso de desejos traz sofrimento, e isso é muito ruim. Alguém pode dizer, mas se eu não tiver esses desejos, eu não corro atrás dos meus sonhos. Uma coisa é nós termos o quê? Vontades, e nós temos essas vontades de forma moderada, né? Agostinho vai dizer sobre isso, sobre a vontade moderada de possuir coisas. Todos podem trabalhar e conquistar, todavia esse desejo desenfreado pela conquista e pela busca, ele não é médio, ele não é na medida certa, e ele vai cair até em contraste com o que Salomão falou. Salomão falou que a gente não deve ir para nenhum extremo, né? Não seja demasiadamente sábio, senão vai morrer antes da hora, nem demasiadamente tolo, porque senão vai perder a vida antes do tempo. Então não é parar de desejar tudo, mas também não é desejar todas as coisas para que a sua alma então viva em sofrimento. Agostinho ele também vai dizer que nós devemos viver na caridade, e isso é uma coisa que a Bíblia vai testificar para nós. O fato da pessoa viver em generosidade, isso trará mais benefícios para a sua alma, né? O apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20, no verso 35, que é melhor dar do que receber. A verdade é que essa pregação de Jesus sobre você dar ao próximo, como dê com a tua mão esquerda sem que a tua mão direita saiba, não é? Se alguém tem necessidade de uma veste, vai lá e dá a túnica para a pessoa e não cobra de volta. Essa pregação de Jesus, ela não faz bem só para quem recebe, ela faz bem para quem age, para quem dá, para quem se dispõe a colocar. E a gente tem esse pensamento ao contrário, né? De achar que quem se beneficia são somente aqueles que estão na posição de receber. Mas não, os que estão na posição de poder dar, de serem generosos, esses são mais abençoados. Então a gente precisa se envolver com a caridade, porque isso vai organizar a nossa alma, vai fazer a nossa terra voltar a frutificar. Lembrando que talvez o segundo principal propósito da gente estar vivo é o que? É ajudar os outros. O primeiro é o que? É glorificar a Deus. O segundo é o que? É ajudar o próximo. Ame a Deus acima de tudo e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então viver na caridade é colocar a alma no devido lugar. É voltar então essa terra que está bem localizada, levar ela a ter saúde de novo, né? É adubar essa terra. A gente não sabe qual é a doença que essa terra tinha, mas é adubar ela, é jogar veneno e é reconstruir então um local aonde pode se plantar e pode se colher. É isso que as pessoas estavam pedindo para Eliseu, né? Agostinho também disse que nós precisamos nos envolver com a comunidade cristã. O envolvimento com a comunidade cristã, ele aumenta, ele preenche a nossa mente, o nosso coração com bons desejos, com os desejos de Deus, de fazer a vontade de Deus, de pregar o Evangelho, de orar ao Senhor, de manter essa comunhão estrita com o Senhor, de manter essa comunhão com os irmãos, de sempre se lembrar de Cristo e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai acontecer um dia. Então, organizar a alma, arrumar a terra, é você se associar a uma comunidade cristã, é você também obedecer às leis, né? Tem um trecho em Jeremias, se eu não me engano é no capítulo 23 ou 32, eu não sei se estou invertendo, que diz que nós devemos obedecer às leis civis, né? E também em Romanos 13 diz que Deus instituiu as autoridades, a gente deve seguir as leis civis. Então Agostinho vai dizer, obedeça às leis, né? Obedeça às leis civis, isso vai organizar a sua alma, isso vai fazer com que você de fato viva uma vida abençoada, no sentido de
estar de acordo com a sociedade. Nós vivemos em sociedade para estarmos de acordo com ela naquilo que é devido, naquilo que é correto. No que não é correto, a gente se lembra das palavras de Pedro, não é? E Pedro disse: antes cabe a mim obedecer a Deus do que aos homens. Se alguma lei diz que eu devo obedecer aos homens, mas essa lei é contra Deus, eu desobedeço a lei dos homens e vou na lei de Deus. Então, se eles, por exemplo, obrigam a gente a fazer alguma coisa, por exemplo, eles querem fazer um monte de coisa, como por exemplo aquela lei lá do menino Bernardo, que o pai não pode bater no filho, né? Então eu vou desobedecer essa lei, porque essa lei ela vai contra a palavra de Deus. Então aí nós vamos contra. Mas nós, de forma geral, de forma ordenada, né? Ordinariamente a gente obedece às leis. Só extraordinariamente é que a gente não obedece às leis, né? Existem assuntos difíceis também que a gente não sabe muito bem dar respostas. Tem gente que quer respostas para tudo, como por exemplo, e aquela menina de 10 anos que ficou grávida, estava grávida, se eu não me engano, de 5 meses, estuprada pelo tio, né? E aí o que acontece? Eles adotaram pelo aborto, né? E aí as pessoas então dizendo: e aí, como é que faz? Como é que a gente pode lidar com uma situação como essa? São casos muito difíceis, né? E de se lidar, né? Mas ordinariamente nós somos contra o aborto sempre, né? Mesmo em casos vamos dizer assim, diferentes, excepcionais, nós somos contra, né? Por exemplo, mesmo que haja um estupro, somos contra o aborto, porque você vai matar uma vida. Já houve um crime que foi o estupro, aí você vai tentar tirar aquilo ali, acabar com aquilo ali, matando outra vida, né? E as pessoas até hoje parece que não conseguem muito bem entender a questão de que a criança, a gestação da criança, a criança quando está sendo gestada, é uma coisa muito preciosa, é uma vida de fato, né? Há um coração batendo ali. Então tratar aquilo ali é horrível. Então essa criança, ela foi abortada lá dessa menina que tinha 10 anos, foi abortada com 5 meses, se eu não me engano. Se eu estiver me enganado, alguém pode me corrigir. Mas o que acontece? Tiveram que matar. 5 meses. Tem crianças que nascem com 5 meses e ficam no hospital. Aí esses dias eu vi um pastor aí, eu e a Angélica, nós vimos que o filho dele nasceu com 6 meses e meio, né? E teve que ficar na UTI e tudo mais. 5 meses, né? Geralmente a forma que se usa para se matar o feto, entre aspas, que é assim que eles gostam de chamar, para tentar tirar a pessoalidade do negócio, né? É explodir o coração, sabia? É uma técnica lá, eu não sei o nome técnico, né? Mas é uma técnica que eles usam para explodir o coração da criancinha, do bebezinho, né? Aí você vai me dizer: pastor, mas ela tem 10 anos e tudo mais, ela poderia morrer no parto. Então, é por isso que eu não sei explicar tudo, né? Eu sou contra o aborto, mas a gente lida com casos muito difíceis. Então, nós precisamos ter convicções, nós precisamos seguir as leis, mas ir contra as leis que são contra a palavra do Senhor. A vida é a vida, né? Então, o que acontece? Se você perguntasse a minha opinião é que não deveria haver o aborto dessa criança com 5 meses. Se algum procedimento tivesse que ser feito, isso aí teria que ser feito muito antes, para justificar o fato da menina ter 10 anos. Agora a criança tem 5 meses, está na barriga, né? E ela foi abortada. Então a Bíblia diz assim, lá no Salmo 139, que Deus nos conhece quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós somos informe ainda, quando a gente não tem forma. Então olha para você ver. Olha, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que já faleceu, que ela foi estuprada,
né? E o que acontece? A família poderia muito bem ter escolhido por quê? Por abortar, porque a minha tia era surda e muda, né? Ela já faleceu, ela era surda e muda, ela foi estuprada, ninguém sabia quem era o pai. Poderiam ter abortado, só que não, a família escolheu o quê? Que ia ficar viva. Minha prima está viva ainda, ela tem 22 anos hoje em dia. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ficar do lado da lei, mas se a lei começar a ir contra a lei de Deus, a gente vai contra. E confie na providência de Deus. Olha, Eliseu aqui, ele é o representante de Cristo, né? Ele é o Cristo da passagem, né? Se a gente fosse olhar aqui, Cristo está agindo, né? E aí o que acontece? A providência de Deus vem dessa forma, por meio de Cristo. Cristo traz essa providência para que a terra volte a frutificar e para que as águas voltem a matar a sede. E olha só que interessante, Eliseu pede um pote de sal, né? Ele pede um pote de sal. Se a gente for fazer a analogia, a gente vê que Jesus diz que nós somos o sal da terra, né? Jesus era o sal da terra e nós também somos o sal da terra. Eliseu pegou esse pote de sal e jogou lá na nascente do rio. E diz o texto sagrado então que o quê? Que as águas se purificaram. Quando Cristo entra, há a purificação então do coração. Então eu quero dizer que nós podemos estar bem localizados e ainda saciar a sede das pessoas. Nós podemos estar bem localizados e ainda frutificar. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas não entendem isso. Alguns acham que nasceram só para ganhar dinheiro. Outros acham que nasceram só para orar. Outros acham que nasceram só para fazer trabalhos missionários. Gente, nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para frutificar do jeito que Deus quer. Nós nascemos para o quê? Saciar a sede das pessoas do jeito que Deus quer. Então nós somos chamados para isso, para saciar a sede que as pessoas têm da palavra. A Bíblia diz que Paulo pregando um dia, Pedro pregando um dia na beira de um rio, as mulheres lavando roupa, não é? E o que acontece? E Deus, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, e ela ouviu a palavra do Senhor, e ela se converteu ao Senhor, não é? Por quê? Porque Pedro ali estava dando fruto, né? As palavras dele estavam frutificando. Então nós temos que pregar o Evangelho. Nós estamos bem localizados e graças a Deus por isso. Agora nos preocupemos em frutificar, nos preocupemos em falar da palavra que vai trazer para as pessoas o saciar. Tem gente com sede, pessoal, tem gente que anda perto da gente todo dia e está cansada, está com sede, não tem rumo na vida, não tem direção, não é? Pessoas que estão perdidas, que precisam da luz de Cristo, que precisam do quê? De um conselho espiritual para saber como se livrar de problemas que estão amarrando a sua alma em muitas desgraças, em muitas desilusões, em muitas prisões. Nós somos essa luz, nós somos esse então que vai jogar sal, não é? Na nascente da água, e a nascente da água é o nosso coração. O que eu estou querendo dizer é que nós só não pregamos porque o nosso coração muitas vezes está sujo. É isso que acontece. A falta do evangelismo quer dizer falta, né, de purificação do coração. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então nós temos que nos purificar novamente. E essa purificação a gente faz pedindo a Deus, né? E pela palavra dele. A Bíblia diz: vós já estáis puros, santificados pela palavra que eu vos tenho falado. A gente precisa se voltar para essa palavra. Às vezes a gente passa a semana inteira falando e fazendo um tanto de coisas e não fica diante da palavra. Por isso a gente não consegue pregar. Então, para a gente terminar aqui o texto, né? Verso 17: mas eles insistiram até que, constrangido, então Eliseu consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50. Verso número 20: e ele disse: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim.
Quando a levaram, ele foi até a nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes e nem deixará mais a terra improdutiva. Olha que coisa importante, né? A água, em vez de gerar morte, agora gera vida. É igual as palavras, como Salomão fala lá em Provérbios, né? Que as palavras, elas podem gerar morte, né? Dependendo do que você fala, mas elas podem gerar vida, podem curar como remédio, gerar vida. Então, o que nós fazemos na nossa vida, ela pode gerar morte, ela pode ser infrutífera, ou ela pode gerar vida e pode produzir. Então, que a gente possa produzir para o reino de Deus, que nós possamos fazer isso. E o texto diz: e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então, quem nos dá essa palavra de purificação é Jesus Cristo. Foi Ele que trocou o nosso coração, tirou o coração de pedra, pôs o coração de carne. Foi Ele que nos encheu do Espírito Santo. Foi Ele que disse que nós, né, estamos selados com o Espírito Santo, com o coração purificado, não mais dominado pelas obras da carne, mas agora o que? Vivos no Espírito, para que a gente possa então cumprir a nossa missão. Você está bem localizado, mas você não nasceu só para ganhar dinheiro. Você está bem localizado, mas não nasceu só para ter uma família. Você está bem localizado porque Deus te deu uma água pura para que você fale, para que você mostre Cristo para as outras pessoas. Deus te deu uma terra, um coração, não só para você ter bons sentimentos de prazer, de alegria e de divertimento, mas para que você possa repassar a graça dele para outras pessoas e para outros corações. Amém? Deu para entender então essa palavra? Então nós vamos fazer uma oração. Se você pudesse, coloque de pé, por favor. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar a Ti nesse momento, te agradecer por essa palavra, pedir que o Senhor, ó Deus, possa purificar as raízes do nosso coração com sal, o sal de Jesus, o sal que é Jesus. Purifica nosso coração, que é a terra, porque nós não queremos viver atrás, ó Deus, apenas de saúde, dinheiro, bem-estar. Nós queremos, ó Deus, de fato, glorificar o Seu nome. Deus, que essa palavra hoje possa nos despertar, essa palavra possa nos abrir, ó Deus, ao Evangelho verdadeiro, essa palavra nos desperte a evangelização, essa palavra nos desperte a entender que existem pessoas à nossa volta que estão ruins, estão muito ruins e precisam muito da nossa ajuda. E nós, ó Deus, somos esses agentes de luz, esses agentes para dar água para quem tem sede. Assim como Jesus deu água para aquela mulher que foi buscar água meio-dia, era uma mulher prostituta, já tinha casado 5 vezes. E Jesus foi lá e disse para ela: eu vou te dar uma água que, se você entendesse quem é que está te dando ela, você nunca mais voltaria a ter sede. Ela repreendeu Jesus, porque Jesus pediu um pouco de água natural, água mesmo de beber, mas Jesus disse: eu vou te dar uma água que vai preencher a tua alma. Senhor, preenche a nossa alma com essa água purificada. E muito obrigado por nós estarmos bem localizados. Eu te agradeço por todos os privilégios que o Senhor nos deu e tem nos dado nessa vida. Tudo é graça vinda do céu, é a graça e a glória do Senhor nos alcançando. Obrigado pela oportunidade de termos família, pela oportunidade de termos trabalho, pela oportunidade, Senhor Deus, de termos alegria, pela oportunidade de tantas coisas. Mas não estamos aqui desmerecendo a boa localidade. Não, as cidades eram construídas à beira dos rios. Todavia nós estamos aqui porque nós queremos colocar a nossa alma no lugar. E nós nos lembramos das palavras que o profeta Isaías disse ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem,
porque chegou a tua hora. E Ezequias olhou para a parede, fez uma oração e pediu a Deus mais anos de vida. E o Senhor olhou para ele, atendeu a oração, e Isaías voltou e disse: o Senhor te deu mais 15 anos de vida. Ó Deus, nos ajude a colocar a nossa casa em ordem, ajude a colocar o nosso coração em ordem. Não nos deixe ser consumidos pelo desejo, não nos deixe ser consumidos pela luxúria, não nos deixe ser consumidos pelas obras da carne, mas nos ajude a sermos, ó Deus, consumidos pelo fruto do Espírito que vem da parte do Senhor. Essa é a nossa oração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Vai cantar? Vamos cantar.